Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Shabbat Shalom. Bora entrando, meu povo. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mais um culto a nosso Deus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Olha que bugado, para mim tá aparecendo 0 pessoas, mas alguém curtindo. Tá bugado esse negócio. Evenu Shalom Aleichem. Shabbat Shalom, Vidona. Saudades. Aliás, você vai assistir, vai ficar o culto inteiro, amor? Consegue? Como é que tá as coisas aí, Camames? Pra você ficar de olho nos comentários, que hoje provavelmente é o dia que vai ter gente gritando aí. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom. Opa. Quer colocar essa daí? Evenu, põe. Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Vamos iniciar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse culto, Pai. Obrigado, Pai, por mais esse dia de vida, Senhor. Obrigado porque suas esperanças se renovaram sobre nós mais essa manhã, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos em seu nome, Pai, de adorar-te, Pai, de falar sobre ti, Pai, sobre tua palavra, sobre tuas leis, Senhor. Obrigado pelo Mashiach Yeshua, Senhor, por ter enviado ele para salvar a todos, judeus e gentios, para ensinar o seu evangelho a todos, Senhor, e para trazer todos para o centro de sua vontade, Pai. Colocamos por terra agora todo o levante de Satanás contra esse dia, contra esse culto, Pai. Coloque, Pai, seus anjos em torno desse apartamento, desse prédio, desse quarteirão, desse bairro, Senhor. Que todos os planos de Satanás caiam por terra agora, que Satanás não tem mais vez nessa casa, nesse lugar, nem aonde esse vídeo vai chegar, onde essa live vai chegar, onde esse culto vai chegar. Que todos possam estar aqui por inteiro e por completo, Senhor. Derruba as vendas que Satanás há tanto tempo, Pai, há mais de 2000 anos, coloca nos olhos das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Derruba as vendas dos olhos das pessoas, que elas possam enxergar o seu evangelho como ele verdadeiramente é, Senhor. Traga todos aqui, Pai, de coração, alma e ouvidos abertos, Senhor, que todo olho possa ver as maravilhas que o Senhor faz, em nome de Jesus, Pai. Protege-nos e guarda-nos, Pai, que a partir de agora seja cada vez menos de mim e mais de Ti, Senhor. Coloca as palavras na minha boca, Senhor, que seja aquilo que o Senhor quer falar e não o que eu quero falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 100, Salmo de ações de graças. Gritem de alegria a Adonai, todos os habitantes da terra, sirvam a Adonai com alegria, entrem em sua presença com alegres cânticos, estejam cientes de que Adonai é Deus, foi Ele quem nos fez e nós somos dele, seu povo, o rebanho de seu pasto. Entrem por suas portas com ações de graças, entrem em seus pátios com louvor, deem graças a ele e bendigam seu nome, porque Adonai é bom, sua graça dura para sempre e sua finalidade permanece por todas as gerações. Põe a primeira lá do culto mesmo. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor com alegria. Nem vimos, estudamos. Se você não pegou o último culto, assiste depois desse. Vai lá, assiste, que fala disso. É um mandamento novo que Jesus pôs. Devemos ser como crianças. Hoje vamos falar dos mandamentos. Devemos ser como crianças, alegres como crianças. Sede que havia
Senhor me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, tu és o rei, a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem te ouvir, Conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já notícia. Da família, filhos de Deus.
senhores. É por ele que nossa alma espera sempre. Você está sentindo um vazio aí dentro, um buraco, um troço que nada preenche, que nada satisfaz, que a sua alma está esperando ele, está esperando o Messias aí mesmo, ele morar com você, aí dentro do seu coração. Entrega as suas vidas, a sua vida aos caminhos dele, vai ver que esse buraco passa na hora. Obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais esse tempo, Pai. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Pai. Obrigado pelos nossos dons, pelos dons espirituais que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Pai, pelo dom, Pai, de podermos interpretar a Tua palavra, Pai, podemos falar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vamos lá, meu povo. Hoje é um tema sensível, um tema que muitos cristãos têm coceirinha no ouvido quando escuta, querem fugir, mas convido vocês hoje a deixar as escamas caírem dos seus olhos, a tirar todas as vendas, a tirar dos ouvidos e dos olhos e do coração de vocês todos os preconceitos que foram colocados ao longo do tempo na igreja do Senhor e se abrirem para esse tema fundamental que é: a lei ainda existe, a Torá ainda é válida, a lei ainda existe para os cristãos. Vamos falar disso hoje, então vamos começar com a palavra, nosso Messias, Yeshua, livro de Matitiahu, Mateus, capítulo 5, a partir do 17, com a palavra o Messias. Ele mesmo sempre nos fala isso. Já um spoiler da pregação hoje: a lei nunca foi abolida. Nem Yeshua, nem a igreja primitiva jamais aboliram a lei. Quem aboliu foi Roma. Vamos lá, Matitiahu 5,17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo uma vírgula ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Portanto, quem desobedecer a menor dessas mitvot, dessas leis, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma, será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar desta forma, será chamado o maior no reino dos céus. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da Torá e dos profetas, vocês não entrarão no reino dos céus. Prestem atenção, vou ler de novo essa última frase. De novo. Pois isso é Yeshua, é Jesus falando no Sermão do Monte. Pois eu lhes digo, a menos que sua justiça seja muito maior que a dos mestres da lei e dos profetas, vocês não entrarão no reino dos céus. E aí ele segue, não vou ler o Sermão do Monte inteiro, senão esse culto não acaba hoje, mas ele segue. Vocês ouviram o dito pelos nossos pais, não assassine. Quem comete assassinato está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, quem demonstrar ira com seu irmão estará pecando. Prestem atenção numa coisa. Vamos chegar nessa parte do porquê fizeram isso. Mas, diferente do que se fala hoje, Yeshua, Jesus, jamais aboliu a lei, ao contrário, ele subiu o nível.
Ele levou o nível para outro patamar. O mandamento antes era para não matar. Ele falou que se você pensar mal do seu irmão, você já está matando, já está pecando. Antes, o mandamento era que não podia trair, você não podia chegar às vias de fato com outra mulher. E Yeshua veio e falou, se você pensar em outra mulher, você já está traindo a tua mulher. Yeshua nunca aboliu mandamento nenhum. Yeshua nunca aboliu lei nenhuma da Torá. Ao contrário, ele subiu o nível da coisa. Ele subiu o nível da coisa. Vos convido a ler depois aí com calma, na sua casa. Peça para ele te instruir e leia o sermão do monte inteiro. Leia Mateus 5 inteiro. Ele jamais aboliu a lei. Ele elevou o patamar. Ele elevou o patamar da coisa. A lei nunca foi abolida para ele. Vamos continuar aí, né, estudando isso. Ele não veio para criar uma nova religião, né? Ele não veio para criar uma religião. Tanto que isto aqui começou, vou até, pegar a versão que vocês estão acostumados, não essa minha, né? Isso aqui começou com um judeu e mais outros 12 judeus que ele chamou. Né? Jesus ia pregar aonde? Nas sinagogas. Toda cidade que ele passava, toda cidade que os apóstolos passavam depois na igreja primitiva, pode ver, o primeiro lugar que eles iam era nas sinagogas. Ele jamais mandou se fazer uma nova religião completamente diferente daquilo que ele fazia. Ao contrário, ele sempre falou que devíamos segui-lo. Paulo diz, imitem, né? Imitem-nos, para imitar eles. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos ser imitadores de Cristo. Ele viveu e cumpriu toda a sua vida como um judeu, do primeiro ao último dia de sua vida. Né? E cadê? Ele levou o nível de obediência, vamos lá. Então, assim, e ele sempre fala, né, que a gente tem que amá-lo, tem que amá-lo, tem que amá-lo. E vamos lá, próximo, para continuar estudando e aprender como amar o Senhor, como amar Yeshua, como obedecer Yeshua. João 14. Vamos lá, livro de João 14, versículo 15. Não deixei marcado no meu, que era de propósito para eu demorar para abrir, para vocês terem tempo também. João, Yohanan, Yoxará, capítulo 14. As páginas dessa Bíblia é muito fininha. João 14, 15. Cadê isso? Não. Vamos lá. Né? Então, como demonstramos nosso amor ao nosso Messias que nos salvou? A resposta está lá, João 14, versículo 15. Mandamento é simples e direto. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Né? Vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E aí ele reforça no 21. Oi, peraí. 1 João. Eu tô no 15, por isso que eu tô. Peraí que eu... achei. Tava no 15. 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E aí ele reforça lá no 21. Quem tem meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Pode ver que ele fala, para guardar os seus mandamentos. Mais uma vez, acabamos de ler no Sermão da Montanha, ele falando que nenhuma letra, nenhuma vírgula seria tirada da Torá, e agora ele acabou de falar, quem me ama, guarda os meus mandamentos, né? E faz a vontade do
Pai. Seguimos. 1 João, agora primeira carta de João 2. Primeira carta de João 2. 1 Coríntios. Vamos lá. Inclusive, eu vou abrir uma única passagem da Bíblia, do Velho Testamento, nesse culto inteiro. Tudo que eu vou mostrar para vocês é Novo Testamento. Falando da lei no Novo Testamento. Eu vou abrir uma única passagem só do Velho Testamento para vocês nesse culto inteiro, para não falar que a lei está só lá. Então, 1 João 2, a partir do 3. Opa. Então tá lá. Há maneira de certificarmos-nos de que o conhecemos é a obediência aos seus mandamentos. Qualquer um que diga, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade está nele. Mas se alguém fizer o que ele diz, então o amor genuíno por Deus terá alcançado seu objetivo. Desta forma, sabemos que estamos unidos com ele. A pessoa que afirma que permanece em união com ele deve conduzir a sua vida da mesma forma que ele. Entendeu? Isso, João, o apóstolo amado. O cara a quem Yeshua, a quem o Espírito Santo confiou para escrever Apocalipse. O cara a quem ele confiou o fim dos tempos, para falar sobre o fim dos tempos e escrever e deixar registrado como seria o fim dos tempos. A esse mesmo cara lhe deu essa intuição e confiou isso. A quem me ama, aquele que me ama segue os meus mandamentos e será amado por mim. Tá certo? E aí fala que tem que andar como ele andou. Aí, como Yeshua andou? Justamente está falando como ele andou. Como Yeshua andou enquanto estava aqui. E, como eu falei, ele nasceu um judeu e ele viveu como um judeu por toda a sua vida. E de acordo com o livro de Apocalipse, ele vai voltar como um judeu. Yeshua nunca foi contra as suas raízes judaicas. Yeshua nunca falou contra a sua raiz judaica. Yeshua frequentava as sinagogas todo Shabá. Yeshua guardava todas as festas judaicas. E ele mandou a gente seguir com isso. Façam isso em memória de mim. Aliás, vamos fazer daqui a pouco. Prepare aí seu suco de uva, seu pãozinho, sua água, sua bolachinha, o que quer que seja, para representarmos. Ele comemorou todas as festas judaicas, uma por uma, ele nunca faltou e nunca falhou a comemoração de uma única festa judaica. A sua última ação livre, antes dele ser preso e ir para a cruz, foi o Seder de Pessa, aonde ele falou, façam isso em memória de mim. Ele seguiu todos os preceitos da lei e da Torá, do primeiro ao último dia da vida dele. Ele nos deixou no seu Novo Testamento, na Brit Hadashah, inteirinha, de cabo a rabo, todinha falando a mesma coisa. Que quem não seguisse o que ele fala não entraria no reino dos céus. Hoje se prega essa balela por aí de que basta você que se converter e falar e aceitar Jesus, basta você aceitar Jesus como seu salvador para ser salvo. Mentira! Acabamos de ler no livro de Mateus, ele falou que a menos que você o obedeça, não entrará no reino dos céus. Se simplesmente acreditar nele fosse o quesito de salvação, ele mesmo, o próprio Yeshua, Jesus, não teria falado que não vai entrar no reino do céu. Como você vai ser salvo sem entrar no reino do céu? Não tem como. Ele mesmo fala várias vezes
Como eu falei no culto passado, no Shabá passado, das crianças, que ele falou que a menos que vocês sejam como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Presta atenção, ele usava essa palavra, não entrarão no reino dos céus, a menos que for como criança. Como criança é? Criança é obediente, né? Criança hoje é obediente. Criança obedece. Não é? Criança obedece. Logo, como eu falei até semana passada, temos casos e casos, temos criações disfuncionais, mas estamos falando do padrão, né? Criança obediente. E ele falou, a menos que vocês se convertam o seu coração e sejam como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. A salvação não é apenas acreditar em Cristo, porque acreditar nele até o capeta acredita. Um endemoniado gadareno, como eu já falei várias vezes aqui, eles botam o pé em Gadara, o capeta vem correndo. Filho de Deus, filho de Deus. O primeiro a reconhecer ele como filho de Deus não foi Pedro, foi o capeta. Na tentação no deserto. Né? Ele foi o primeiro que reconheceu ele como o filho de Deus, foi o capeta. Então, acreditar nele, até o capeta acredita. O que dá a salvação não é apenas acreditar, é seguir os seus mandamentos, seguir a sua lei, fazer a sua vontade. Ele falou isso do começo ao fim da vida dele, do começo ao fim, da primeira à última folha da Bíblia, fala a mesma coisa, a mesma mensagem. Se me amas, segue os meus mandamentos. Tá certo? E falamos de seguir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Como eu falei que eu só iria ler uma única passagem do Velho Testamento para falar hoje aqui da lei, para mostrar que o Novo tem. É a única passagem do Velho que eu vou ler. Qual é a vontade do Pai? E vou ler no... Fala! Isso se repete no Novo, mas eu vou ler no Velho de propósito. Essa parte, porque eu quero ler no original. Aqui, ó, no original da coisa. Taná. Deuteronômios, Devarim. Deuteronômios 10, 12, 13. Abram aí. Qual é a vontade do Pai? Que ele não falou que a menos que nós façamos a vontade dele, nós não seremos salvos. Qual é a vontade? Vamos ler agora. Varim, Deuteronômios 10, 12, 13. E agora, ó Israel, qual é a coisa que o Eterno, teu Deus, pede a ti, senão que temas ao Eterno teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, ames e sirva ao Eterno teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Eterno e os seus estatutos, que eu te ordeno hoje, para o teu bem. É isso que é a vontade de Deus, que Jesus fala. Ele fala que a menos que você siga e faça a vontade de Deus, a vontade do Pai, você não entrará no reino dos céus. Qual a vontade de Deus? Acabamos de ler. Deuteronômios 10, 12, 13. E ainda daqui, ó, sem erros de tradução. Direto do hebraico. O original. Então prestem atenção nessa mentira que Roma colocou e que as igrejas de hoje que só pensam nesse daqui ficam propagando cada vez mais, justamente porque falar a verdade nua e crua na cara dói. Dói ouvir, né? Inclusive é um culto, como eu falei semana passada, eu falo desse também. Quando ele mandou eu falar sobre isso, eu falei, ai, pai, jura, pode ser outra coisa. Inclusive a ordem dessa pregação hoje, que eu tinha que falar sobre isso, veio através desse carinha aqui, ó. Veio através do profetinha aqui. É doído, mas é isso. Eu falo isso justamente porque
eu amo vocês. Eu falo isso justamente porque a missão que ele me mandou lá de cima foi para isso. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que a minha família, a minha esposa, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos na nossa vida, toda essa salada, essa doideira que foi nossa vida até nós encontrarmos ao encontrarmos ao Messias, foi justamente para nos conduzir até isso, até esse momento de poder falar para vocês, acorda igreja, porque ele mesmo falou que muitos chegaram lá e falaram, Senhor, 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 e ele vai falar, eu não vos conheço. Justamente porque eu falei, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu vou lá na Parede Preta todo fim de semana, eu escuto uma musiquinha gostosa, me emociono e choro. Você vai chegar lá, ele vai falar, eu não vos conheço. Você não seguiu meus mandamentos, eu não te conheço. Você não me amava, você não provou para mim que ama, né? Que nem quando ama, como a gente faz quando ama? A gente prova para a pessoa que a gente ama, a gente demonstra nosso amor para a pessoa, não é? A gente não demonstra? Você aí que ama, que tenha isso, sua esposa, seu marido, sua namorada, seu namorado, você não demonstra o seu amor para o seu amado? Então, qual é a forma? Ele está falando aqui, qual é a forma que nós demonstramos o nosso amor a ele? O nosso amor a ele. Como nós demonstramos o nosso amor a ele? Vamos voltar para o livro de Matitiarro, 19. Mateus 19, 17. Estamos chegando à metade. Mateus 19, 17. Yeshua lhe disse, por que você me pergunta o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça às leis. Mateus falando com o jovem rico. Quando o jovem rico pergunta para ele o que ele precisa para obter a vida eterna, primeira coisa que Jesus fala para ele, se você quer obter a vida eterna, obedeça às leis. Aí depois disso ele vê que o jovem rico tinha o coração no dinheiro e não o coração no Senhor, e ele prova o jovem rico falando isso, vende tudo, dá aos pobres e me segue. E é quando o jovem rico mostra que realmente o coração dele estava no dinheiro e não no Senhor, e se nega. Assim como nós fazemos até hoje. E nossa igreja é 90% jovens ricos, né, que não entregam nada em favor do Senhor, que não largam nada em favor do Senhor. Inclusive suas convicções erradas que Roma colocou no seu coração, nem isso você entrega ao Senhor. Essas suas convicções erradas, porque está aqui, ele falando. Você quer obter a vida eterna? Siga as leis. Inclusive, essa tua versão é um monte de erro e feito por católicos que antissemitas. Você quer saber o original? O original está escrito as mitvots. Está aqui, ó. Vou chegar perto da câmera, não vai dar para ler. Mas está aqui, ó. Se você quer obedecer a vida eterna, obedeça as mitvots. A palavra que está no original é mitvots. O que são mitvots, Alain? As mitvots são as leis da Torá. São lá as 613 leis lá. Isso são as mitvots. É que manda usar, né? O kippah não é lei, o kippah não é mitvot. O kippah é costume. Mas o tzitzi, que é uma lei, que fala da alimentação kasher, que fala de tudo isso, isso são as mitvots. E é o que Yeshua falou para o jovem rico. No original está escrito isso. Se você quer obter a vida eterna, obedeça às mitvots. Obedeça às leis da Torá. Ele foi específico. Né? E aí continuamos. Vamos voltar ainda em Mateus, só que agora 7. Mateus 7. Manda oi para quem entrar. Mano. Vamos lá.
Cadê? Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres em seu nome. Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci, afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Exatamente, na sua versão vai estar um pouquinho diferente, porque os antissemitas mudaram para as principais palavras-chave na Bíblia, nessas traduções padrão. Almeida, NVI, NVT, King James, essas traduções padrões, as principais palavras-chave foram trocadas. O originar lá, aramaico, grego, parte escrita em um, parte escrita em outro, está aqui. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Isso é Yeshua falando. Então, justamente, essa falácia do que tem nesse evangelho água com açúcar de hoje, que não, basta você se render, basta você chegar lá, o pastor vai pôr a mão na sua cabeça, você vai repetir lá, Senhor Jesus, eu entrego meus caminhos em tuas mãos, escreve meu nome no livro da vida. Isso não basta. Yeshua está falando aqui. Podem ver, como eu falei, eu só abri um versículo do Velho Testamento, que nós vimos, que aqui ele fala, né, que seja feita a vontade do Pai, nós vimos qual é a vontade do Pai. E ele mesmo fala, cumprir as leis. Então não se enganem, não esperem chegar lá e ele olhar para você e falar, eu não te conheço. Obedeça às leis dele. Obedeça às leis dele. Que nós vemos lá, Deuteronômio 10, 12, 13. A igreja primitiva entendia isso. Eles entendiam muito bem, muito bem. A igreja primitiva entendia isso muito bem, muito bem. Os apóstolos e a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Eles guardavam o Shabá. Só lê Atos, lê as cartas de Paulo, Pedro, lê todo o Novo Testamento aí. Eles guardavam o Shabá, eles guardavam as festas, Shavuot, Sukkot, né, Pentecostes, Tabernáculos, a Páscoa, Pêssah, eles guardavam todas as festas, eles seguiam as festas, tanto que o Espírito Santo desceu quando eles estavam justamente guardando e cumprindo o que manda a festa de Pentecostes, né? Tudo isso. Eles guardavam todas as festas, eles guardavam o Shabá, eles guardavam todas as leis, inclusive qual que deu a briga, qual que era a briga justamente da igreja primitiva com os judeus ortodoxos, que eles odiavam e perseguiam tanto os primeiros cristãos? Porque os gentios que iam se convertendo, quando eles iam viajando e esses gentios que tinham se convertido e iam viajando junto com os apóstolos levavam esses gentios para dentro da sinagoga, porque os apóstolos não ficavam sem ir na sinagoga no Shabat. E eles levavam os gentios para dentro da sinagoga, e os ortodoxos ficavam malucos com isso, porque falavam, pô, o que esse gentio tá fazendo aqui dentro? É isso. E Yeshua, ele não veio tirar o judeu de dentro da sinagoga. Ele não veio tirar o judeu de dentro do judaísmo. Ele veio trazer o gentil. Ele veio tirar o legalismo do judeu. Isso Yeshua combateu veementemente com os fariseus. Qual era o problema de Jesus com os fariseus? Não era o fato deles seguirem a lei, era o legalismo. Qual a diferença? Seguir a lei e legalismo. Jesus é contra e tem que ser contra a... Jesus, fugiu a palavra. Quando você põe algo em primeiro lugar que não é Deus. Prioridade? Hã? Prioridade? Não, mas... Idolatria. Idolatria. Bruno, deixa eu parar. Idolatria.
E, inclusive, tem pessoas que idolatram a lei. A lei pode ser uma idolatria. Esses fariseus dessa época aí, que são até hoje, é isso, eles têm uma idolatria para a lei. Como o exemplo que eu já dei aqui no outro culto e dou de novo. Vamos supor que eu seja um médico e meu vizinho está infartando no Shabá. Hoje é Shabá, eu sinto muito, o cara vai morrer. Colega, se você tivesse infartado hoje ou amanhã, eu salvava a tua vida. Mas como hoje é Shabá, sinto muito, você vai morrer. É esse tipo de coisa que Yeshua veio quebrar. O legalismo. O legalismo. Vamos supor, aqui onde eu moro, eu sigo a alimentação kasher. Nós seguimos em minha família a alimentação kasher. Mas aqui onde nós moramos, onde nós estamos agora, não tem açougue, não tem casa judaica, lugar onde nós podemos comprar carnes kasher. Então, pelo aquele legalismo cego, a gente teria uma alimentação vegetariana, porque a gente não comeria carne nenhuma. Então nós fazemos o quê? Não, eu vou fazer até onde eu consigo, até onde dá, eu vou cumprir da lei. Então eu como apenas os animais considerados puros, só que eu compro normal, eu compro carne de vaca normal em qualquer açougue. Compro carne de frango normal em qualquer açougue. É isso que Yeshua veio tirar. O fanatismo pela lei dos fariseus, não a lei. A lei ele nunca quebrou. A lei ele nunca quebrou. Como estava falando, a igreja primitiva seguia isso muito bem. Continuamos falando da igreja primitiva. Atos 20. Atos 15. Atos 15, 20. O Concílio de Jerusalém. É o primeiro e único concílio da igreja. Né? Quem vem aí de origem católica, acho que conhece a palavra concílio, quando a igreja se junta para definir as coisas. Só teve um concílio aprovado por Deus. Só teve um concílio. Concílio de Jerusalém, Atos 15. Atos 15, 20. O que era justamente eles tratando sobre os gentios que estavam se convertendo. O que esses gentios iam ter que fazer? O que você aí que não tem nenhuma origem judaica, que aceita Yeshua, o que você tem que fazer quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não é só você repetir essa frase lá, o seu pastor virar as costas e continuar levando a mesma vida que você levava. Atos dos Apóstolos 15 e 20. O que você tem que fazer a partir do momento que você aceita Jesus? Devemos escrever-lhes uma carta para informá-los que devem abster de coisas contaminadas por ídolos, de fornicação, do que foi estrangulado e do sangue. Porque desde os tempos antigos, Moisés, é anunciado em todas as cidades, e suas palavras são lidas nas sinagogas a cada Shabá. Entendeu? Atos 15, está a ordem dada pela igreja primitiva. Está a ordem. Se abster do sangue, seguir a dieta kasher. Tá certo? Então, é isso. Devemos seguir a lei. Está aqui, provado no Novo Testamento. Devemos seguir a lei. Jesus nunca aboliu a lei. Jesus, ao contrário, levou para um outro nível. Os 10 mandamentos diz, não matarás. Jesus fala, se você pensar mal, você está matando. Né? Os 10 mandamentos fala, para não trair a sua mulher. Fugiu de novo a palavra, estou ficando gagá. Não adulterarás. Jesus disse, se você pensar, você já está adulterando. Ele não cancelou os mandamentos, ele pesou mais ainda. Ele pesou mais ainda. Tá certo? E aí, Alan, o que aconteceu que saiu a coisa do trilho? Porque a igreja primitiva, ela andava no trilho certinho que tinha que ser. Fazia tudo certinho. Como nós falamos que é a nossa filosofia na família Filhos de Deus, judeus e gentios unidos em prol do verdadeiro evangelho de Yeshua.
1 Timóteo 4, de 1 a 3. Primeira carta de Timóteo 4, de 1 a 3. Ele já previu ali e nos deixou o que viria. Já avisou ali o que aconteceria. João, 1 Timóteo 4. Vai querer. Peraí, antes, volta. Cadê? Não abri, não tô achando. Essa Bíblia é ruim de folhear. Nossa, glossário. Aqui, passei. Tão pequitucho que 1 Timóteo 4. Ai, coceira. O Espírito, Ruach HaKodesh, Espírito Santo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Estes ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasas, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos criados por Deus para serem ingeridos com ações de graça por aqueles que chegaram à fé e conhecem a verdade. Tá aí. A quem tá aqui acompanhando, coloca um oi. Coloca um oi aí, você que é do grupo, filhos de Deus, ovelhinhas do Senhor. Bota um oi aí embaixo. Então, preste atenção. Aí você fala, nossa, Lu, que passagem estranha. Essa passagem está falando justamente de agora. Essa passagem está falando exatamente de agora. Eles proíbem o casamento. Qual a religião que proíbe o casamento de todo o seu clero? Sacerdotes judeus podem se casar numa boa. Sacerdotes protestantes, pastores, bispos, podem se casar numa boa. Qual a religião que proíbe o casamento de todo o seu clero? Mesmo Hashem falando em Gênesis que não é bom para o homem que fique só. Que o homem deve ter uma companheira. É um dos mandamentos dele, né? Largarás seus pais, se unirás, sua esposa, não é bom para que o homem fique só, vou fazer para ti uma companheira. Qual a religião que proíbe o casamento de todo o seu clero? Beleza. Inclusive, aí tem uma parte que nem eu sabia, descobri que o Senhor me intuindo e me mostrando as coisas, falando pesquisa isso, pesquisa aquilo outro, para montar essa pregação de hoje. Eu falei, pô, pai, e essa parte da alimentação ingerido como ações de graças? Que eu saiba, eles não proíbem qualquer tipo de alimentação. Proíbem. Proíbem sim. Uma delas, código canônico. O que é o código canônico? Você, como eu, não vem de origem católica. Quem vem, acho que deveria conhecer. Quem não vem, como eu, de origem católica. A Igreja Romana tem um troço que chama código canônico. Aquilo são as leis da igreja. Para eles, aquilo está acima disso daqui. Código canônico fala que em todas as sextas-feiras, os seguidores da igreja romana não podem comer carne. E na quaresma. Porém, a carne é um alimento feito pelo Senhor para nós. Outra coisa,
E esse é o principal e mais sujo. Você vê que fala aqui, para ações de graças. Para ações de graças. O que significa isso? De proibir alimentos feitos pelo Senhor para ações de graças. Não só em Pessa, mas em outras festas, em outros momentos, nós judeus comemos um pãozinho, uma coisa que nós falamos, que se chama matzá, o pão ázimo. Na sua Bíblia aí vai estar traduzido como pão ázimo, o pão sem fermento. Quando Jesus parte na Santa Ceia, na última ceia, no Seder de Pessa, que ele fez com os seus apóstolos, que fala que ele parte o pão e o vinho, esse pão que ele partiu é um pãozinho que chama matzá, ou pão ázimo, ou pão sem fermento. Durante séculos e séculos e séculos, a Igreja Romana proibiu o pão ázimo, proibiu o matzá, proibia os seus fiéis de comerem o matzá. O matzá, ele é um alimento ritualístico judaico. Nós comemos em Pessa, comemos em outras festas e outras coisas. Sempre que você vê falando do fermento, dos fariseus e não sei o que, essa coisa de fermento, o judeu está comendo aquele pão, o matzá, que não tem fermento. Para quem não conhece, ele lembra um pouco o pão sírio. Ele lembra um pouco aquele pão sírio, um pão fininho, que não tem fermento, então ele não cresce. E eles proibiam de comer a matzá. Proibiam qualquer um de comer a matzá. Inclusive, para fazer isso, para convencer, eles são especialistas nisso. Primeiro que assim, né? Vamos voltar um pouco à história, né? Primeiro que assim, Roma não se converteu. O Império Romano não se converteu. O Império Romano nunca se converteu a Cristo, a Yeshua, a Jesus, ao Mashiach. O que aconteceu é que a igreja primitiva começou a crescer, e eles viam aquele bando de pessoas com costumes judaicos, e inclusive os que não eram judeus, começando a adotar costumes judaicos. E não se esqueça que Roma dominava e escravizava Israel, né? Roma dominava Israel. E eles viam aquelas pessoas, até quem não era judeu, começando a andar junto com judeus, a ter costumes judaicos, a falar do Deus de Israel, do Mashiach, de um judeu, falar de Jesus, de um judeu, e falaram, pô, esse judeu está crescendo, esse povo está crescendo, esse povo vai acabar se libertando, virando o jogo e eles dominando a gente. Porque nessa época também o Império Romano estava em franca queda. Estava em franca queda. Tinha se dividido, tinha tido uma racha, e eles estavam em franca queda. O que Constantino falou? E nisso eles eram... a maior parte do que Roma conquistou lá no Velho Mundo era justamente isso. Eles iam pegando uma coisa de um, de outro, eles iam somando, juntando culturas, misturando com a sua, criando, né, coisas novas, mas eles iam misturando, eles pegavam os deuses e a cultura grega, eles iam pegando um pouco de cada cultura, de cada coisa, juntando, fazendo uma salada, e eles iam, quando eles não dominavam pela força, eles dominavam pela cultura. E foi isso que ele fez mais uma vez. Ele jamais se converteu e jamais entregou seus caminhos ao Messias. Eles pegaram o que eles já tinham da cultura pagã deles. A cultura pagã deles tinha o Deus Sol, eles tinham uma dezena de deuses, um mundo de deuses. O principal deles era Mitra. Dá um Google aí, aqui no YouTube mesmo, depois, dá um YouTube aí. Deus Mitra, o Deus Sol romano, era o principal. Tinha o culto deles que era o mitraísmo, era o principal culto deles. Quando ele falou, bom, eu vou falar que eu aceitei esse tal desse Jesus aí, para poder me juntar com esse povo e o meu império voltar a ter força. Só que tá bom, e aí? Tem as grandes massas pagãs. O que eu vou fazer com as grandes massas pagãs? Que aí eu vou acabar agradando um, mas eu vou acabar arrumando problema com o outro, com as grandes massas pagãs. Ah, então beleza. Então peraí, deixa eu ver, como que é esse Jesus aí? Vamos encaixar esse Jesus no que é Mitra.
como que é esse culto deles? Vamos dar uma encaixadinha nesse culto deles no mitraísmo. E daí foram nascendo as coisas. Daí nasceu o 25 de dezembro. Yeshua não nasceu. Você não viu? Assiste aí. Teve um vídeo que eu pus lá na mídia mizinha falando disso. Yeshua não nasceu em dezembro. Nem tem como. Nem tem como. Dezembro é inverno. Fala, né? Quando ele nasceu, os pastores estavam no campo com suas ovelhas. Né? Se eles estiverem no campo com as ovelhas, tinha morrido eles, as ovelhas, tudo de frio. Ele não nasceu em dezembro. Dezembro é o quê? Justamente, era 25 de dezembro, é a data de Deus Mitra. É a data do Mitra. É a data dele. Qual que era a comemoração? Vamos trocar presente. A comemoração da festa de Mitra. Trocar presente. Então, 25 de dezembro aí, cada vez que você bota aquela árvore iluminada, que também é algo da ritualística pagã romana, né? Veio, vamos Papai Noel, Santa Claus, santo deles, que também tem origem no Deus pagão, troca presente, o ritual do Deus pagão. Na Páscoa, não, peça, pão matzá, pão ázimo, pão sem fermento, né? Falar da cruz e de tudo isso, que tudo representa, que desde lá da libertação do Egito, tudo isso representava o que Jesus faria? Não! Ovo de chocolate e coelho. Símbolos da fertilidade, da deusa da fertilidade. Então eles criaram isso. Então eles criaram essa heresia sem tamanho, que é esse cristianismo que você tem hoje, misturando, pegando o paganismo romano e dando uma leve pinceladinha assim de verniz de Yeshua por cima desse paganismo romano, né? Como eu falei, eles queriam fazer algo para agradar tanto as massas, grandes massas romanas pagãs, quanto a cultura de Yeshua, o verdadeiro cristianismo que vinha crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Então eles criaram essa pataquada, que você segue até hoje, e você apoia até hoje, e você dá força para isso até hoje. Cada vez que você acha mais fácil continuar com a sua mente fechada, como ele falou, cauterizada, e seguindo todos esses costumes e essas coisas que vêm daí. E aí, como eu falei, antigamente eles chegaram a proibir a matzá, vou contar essa história para vocês. Eles chegaram a proibir a matzá. E aí eles falaram, só que nessa época, lá na Itália, de onde eles vêm, né, no que já era chamado de Itália, e em toda a Europa, nessa época tinha muitos judeus. Tinha muitos judeus lá. Porque tinha tido todos aqueles problemas com Israel, com tudo isso, e eles tinham ido tudo para lá. Tinha muito judeu ali. Então eles falaram, como que a gente vai fazer para desjudaizar esse povo aí, para acabar com as coisas? Fizeram um negócio que chamava, procura aí, libelo de sangue. Libelo de sangue. Inclusive a própria Igreja Romana hoje reconhece que isso foi uma mentira inventada e que tudo isso foi mentira e reconhece essa monstruosidade que eles fizeram. Eles criaram esse negócio que chamava libelo de sangue. E eles falavam que a matzá era feita de qual jeito? A gente faz matzá aqui. Matzá não é nada mais do que farinha, azeite e água. Só mistura e assa. É só isso. Eles falavam que a matzá era feita como? Eles falavam que os judeus sequestravam e matavam crianças para pegar o sangue dessas crianças e com o sangue dessas crianças eles faziam a matzá. Sim, os sacerdotes, os padres falavam isso nas missas. Que os judeus faziam a matzá com o sangue de crianças que eles sequestravam e matavam. Nas missas isso era falado, em toda a Europa. Daí nasceu o libelo de sangue. E daí começaram a perseguir. Que você fala, nossa, como começou toda aquela perseguição de judeu na Europa? Começou com isso. Porque o povo começou na rua a caçar judeu. Porque cada criança que evaporava em qualquer coisa, foi o judeu que pegou, que sequestrou essa criança para fazer matizar com o sangue dela.
Eu e minha esposa somos brasileiros hoje justamente porque nossos antepassados saíram da Europa e vieram para cá pela perseguição, que se originou com o libelo de sangue. Daí nasceram, inclusive, como eu falei, procura aí para você ver que eu não estou falando besteira, nasceram várias lendas que são muito famosas para lá. Guilherme de Norwich, na Inglaterra, né? Tem um culto que, inclusive, originou um infame de um culto horroroso lá, Simão de Trento, na Itália. Tudo isso eram histórias de crianças que eles pegavam, crianças que sumiam por aí, por N motivos, e criavam lendas de que os judeus tinham sequestrado essas crianças para matar, tirar o sangue para fazer matizar. Para fazer matizar. E daí eles justamente iam fazendo essas abominações para fazer o quê? Para ir apagando a cultura judaica. E apagando a cultura judaica. E apagando cada vez mais a cultura judaica. E implantando essa visão pagã deles. Tanto a prova de que o que o Deus fala é lei, pode ver que assim, eles não mandam ninguém seguir lei nenhuma. Mas pode ver que, inclusive, a gente fala muito de anticristo, mas é assim, na história tem dois, vamos dizer assim, tipos de anticristo. Usando o nome de Cristo para colocar ódio contra o povo, levantando por Deus através de Abrão, exatamente. É a semente de Abrão. O que é de uma árvore sem sua raiz? Arranca a raiz de uma árvore fora e vê se essa árvore sobrevive. Você aí que fala que não, o cristianismo não pode ser judaizado. Arranca a árvore de uma raiz fora e vê se essa árvore sobrevive. Isso aqui, ó, o povo que usa isso aqui é a raiz, é a semente da tua fé. É a semente da sua fé. E estava falando, existem dois tipos de anticristo. Existe o grande anticristo, que é o cara que vai surgir daqui a pouquinho. Aguenta aí, ele já nasceu, ele já está vivo. Daqui a pouquinho ele vai se revelar e vai desandar a coisa toda. E ao longo da história existem, vamos dizer assim, a cultura anticristo e vários anticristos. Quem é anticristo? Aquele que é contra Cristo. Aquele que vai contra o que Cristo fala e aquele que imita Cristo, aquele que quer o lugar de Cristo. Do mesmo jeito que Lúcifer queria o lugar de Hashem, e por isso caiu do céu, existe ao longo da história várias pessoas que querem se pôr no lugar de Cristo, né? Existe o líder maior deles, que é o Santo Padre, né? O Santo Padre, o Santo Sacerdote deles. Quem é o Santo Sacerdote? Quem é o maior de todos os nossos sacerdotes? Yeshua. Yeshua, né? Ele é o maior sacerdote, mas eles têm o cara que é o sumo sacerdote. Não, ele não é o sumo sacerdote, mas ele se diz. E pode ver que esse cara usa aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse mesmo que usa. Pode ver que ele usa aqui, pá. Pode ver. Acabando aqui, dá um Google aí, procura uma foto aí deles. Faz parte da vestimenta dele, o kippá. Quando ele não tá de kippá, ele tá com aquele maiorzinho assim. Sabe como chama aquele chapeuzinho maiorzinho assim que ele usa? Mitra. Mitra. Nossa, Mitra não é aquele deus lá? É. Por que você acha que aquele chapeuzinho chama Mitra? Então é isso que eu falo, acorda. E, não, mas eu sou protestante, pastor. Eu sou protestante, eu tô salvo. Protestante, você veio de onde, protestante? A tua fé veio de onde, ô protestante? Veio de onde? Tua igreja da parede preta. Martinho Lutero, né? Com a reforma. Martinho Lutero do quê? Mas Martinho Lutero era um padre, né? Martinho Lutero fez o quê? Ele só tirou a parte desse aqui, né? Que os caras cobravam lá, as indulgências, não é? O resto continua igual, não é? Então. É isso aí. Martinho, inclusive, uma coisa para te falar, para ser protestante, caso você não saiba. Martinho Lutero era nazista. Ele era assumidamente nazista. Ele tinha escritos e livros e coisas falando e defendendo e falando sobre o nazismo. Martinho Lutero era nazista. Ele defendia abertamente a morte de judeus. E é como eu falei, o que é de uma árvore sem a sua raiz? Ela não
existe. A árvore não existe sem sua raiz. E aí qual é justamente a estratégia de Roma para derrubar a verdadeira igreja, o verdadeiro evangelho e implantar essa vergonha deles? A destruição da Torá, o descarte da Torá. Então justamente isso. A lei de Deus, Yeshua já cumpriu. A lei de Deus virou a lei dos judeus. Então separa. Não, vamos separar cristianismo de judaísmo. Vamos separar. É essa a visão. É isso que Constantino arquitetou e eles cumpriram com excelência. Cumpriram com excelência. Então a lei de Deus virou a lei dos judeus. Não separa. Não é a lei de Deus. Se a gente falar que algo é de Deus, a gente tem que fazer. Não é a lei dos judeus. Não é a lei dos judeus. É a lei de Deus. Se você se diz crente e fiel a esse Deus, é a lei do teu Deus. Pô, aqui perto, aqui na tua cara. Aqui. É a lei do teu Deus. É a lei de Deus. Mas não, é a lei dos judeus. Não, Yeshua cumpriu a lei. Ele não falou que ele veio cumprir, então ele cumpriu, a lei acabou. Oh, Jesus, estuda a gramática. Estuda a gramática, estuda a exegese, estuda. Né? Então tá, beleza, o Zé ali, tem uma lei, né, no Código Civil que fala que eu não posso andar armado. Ah, tá, então, o Pedro aqui, meu filho, o Pedro ele cumpriu a lei, ele não andou armado, ele cumpriu a lei, beleza, então agora eu posso pegar uma arma e ir lá e matar todo mundo, porque o Pedro cumpriu a lei. Ué, porque um cumpre a lei, os outros não podem cumprir? Não. É justamente isso, pô. Yeshua, o Filho de Deus, veio cumprir a lei. Ele veio mostrar que a gente tem que cumprir a lei. O próprio Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, né? O Verbo que se fez carne, o cara que está lá desde o comecinho, que quando ele diz, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Por que Hashem está falando no plural? Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Justamente porque o seu filho, Yeshua, já está ali. Então, olha o tamanho. Esse cara veio aqui para cumprir, para nos mostrar. Ó, tá vendo? Eu cumpri a lei. Se eu cumprir a lei, quem dirá você? Que quer ser implantado e fazer parte do meu reino, que quer ser enxertado na oliveira verdadeira. Qual é a oliveira verdadeira? Pô, vi da bandeira aqui, da bandeira da estrelinha azul. Você quer ser enxertado numa árvore, arrancar e derrubar essa árvore fora, e ser enxertado em algo que não vai mais existir? Como que, pesquisa aí como que é feito o enxertil de plantas. Você pega um pedaço de uma planta e coloca lá dentro da outra planta para essa planta aqui crescer mais forte. Então como que você vai ser enxertado em alguma coisa que você vai arrancar fora e vai descartar? Então é isso, fizeram essa separação. É a lei dos judeus, é a lei dos judeus. Não, é a lei de Deus. É a lei do Deus que você diz seguir. Shabá? Não, pô, então um negócio, um dos maiores símbolos dos judeus é o Shabá. Não é? Tem nossa vestimenta, mas tem o Shabá. Nada, Shabá o caramba. Vamos trocar esse Shabá aí pelos solos invictos. O dia do sol invicto, o dia do Deus Sol, o dia de Mitra, domingo. Domingo, o dia do Deus Sol. Shabá nada, descarte esse Shabá. Shabá é coisa do judeu. A gente vai guardar o domingo, o dia do Deus Sol. Aí a gente agrada as massas pagãs, que não querem largar o seu paganismo. E esses cristãos bobinhos aí vão achar que estão, né, cultuando o Messias dele e vão cultuar o nosso Deus Sol. E guardar o domingo. Por isso que a gente não tem e nunca vai ter culto de domingo. Eu posso fazer, se um dia Deus nos der uma igreja física que lutar, ficar abarrotada, não vai ficar. Eu posso fazer 30 cultos no sábado, passar o sábado inteiro fazendo, repetindo a pregação, mas eu jamais farei um culto no domingo. Outro, festas? Não, vamos trocar as festas, né? As festas do Eterno.
Lê isso aqui. Lê a base aí que deu origem. Lê o teu Velho Testamento aí, né? Lê aí. Lê aí. Onde fala das festas. Você vai ver que está escrito: lhes dou isso como um voto perpétuo. Um voto perpétuo. O que é um voto perpétuo? O que é algo perpétuo? É algo que dura para sempre. Se algo dura para sempre, Yeshua não acabou. Yeshua nunca acabou com as festas. Yeshua cumpriu, ele participou, ele fez, ele cumpriu todas as festas. Ele falou: façam isso em memória de mim, durante um ceder de Pêssah. Mas era justamente a coisa deles. Outra coisa que marca os judeus? Suas festas, né? Sukkot, Pêssah, por aí vai. As 7 festas. Isso é outra coisa que simboliza muito o povo judeu, as festas. Então vamos trocar. Então vamos trocar as festas bíblicas que apontam para Yeshua. Todas elas, se olhar, assiste aí as lives, as coisas da minha esposa, da Maria, que vocês vão ver. Ela explica com maestria essa parte das festas. Aponta tudo para Yeshua. Vamos trocar isso pelas festas pagãs, maquiadas de cristianismo. Vamos dar uma maquiada, passar um vernizinho de cristianismo nas festas pagãs, tira as festas de Deus e coloca nossas festas pagãs. Páscoa, Natal e por aí vai. Carnaval. O que é carnaval? A festa da carne, né? Que legal. Aí você fala que é cristão e vai na festa da carne, quando ele manda a gente matar a nossa carne. Que a nossa carne é enganosa, mentirosa. Né? Então é isso. Aí o resultado foi isso. Essa doutrina pagã, com uma fina camadazinha de cristianismo. Certo? É isso daí. E esse é o chamado de hoje que eu venho deixar para vocês. Que eu examine vocês. Pega isso aqui, se dispa de toda essa cultura terrível que Roma nos trouxe, principalmente a nós aqui ocidentais. Tira essa venda, se despe de toda essa cultura. Dá um Google, assiste aí, se você não tem muito conhecimento da cultura judaica e de tudo isso, assiste lives, dá um Google, estuda, dá uma pesquisada sobre a cultura judaica. Afinal, foram judeus que escreveram isso daqui. E esse cara que você diz ter entregado tua vida nas mãos deles é um judeu. Estuda um pouco sobre a cultura judaica e estuda isso aqui com essa ótica. Começa por essa tua normal aí. Cadê? Já joguei por aí. Essa aqui, ó. Começa por essa aqui mesmo, tua aí. Começa por ela. Estuda isso daqui. Na ótica correta. Com a ótica de quem escreveu. Com a ótica desse cara aqui. O leão... por que tá o leãozinho aqui? Quem ele é? O leão da tribo de Judá. A tribo da minha esposa. O leão da tribo de Judá. Se ele é o leão da tribo de Judá, você, né, vai se intitular como leão da tribo de Judá e falar que não existe mais tribo de Judá, não existe mais Judá, não existe... Estude isso com a ótica correta. É isso que eu venho chamar vocês hoje. Estudem a palavra com a ótica correta. Ore e peça a Ele. Ele não diz buscar, pedis e obterei, buscai e achareis. Ore. Como você acha que, minha esposa, como você acha que nós chegamos ao entendimento que nós temos? Nós oramos e pedimos muito. Nós passamos a nossa vida inteira sendo enganados pelo inimigo. Nós passamos a nossa vida todinha sendo enganados pelos inimigos. Então, a partir do dia que nós nos convertemos, a nossa maior oração sempre foi, e é a mesma até hoje: Pai, não me deixe ser enganado novamente. Me mostra se eu tiver enganado novamente. Lá, me sigam no Insta e olhem o destaque Techuvá, exatamente, no Insta dela, Maria, a Filha de Deus. Tem um destaque lá chamado Techuvá. Nossa, destaque gigantesco, mas devora aquilo ali. Ela explica com maestria. Não, essa parte, não, ela é muito mais mestre do que eu. Eu sou mais pastor. Tanto que eu falei para ele, eu falei, achei, essa pregação de hoje é ela que tinha que dar, não sou eu. Mas ela não está aqui, ela está na mãe dela, então sobrou eu. Essa parte de mestre, ela é muito melhor do que eu. Então assiste lá o destaque Techuvá dela.
no Insta dela. Maria, a filha de Deus. Então é justamente isso. Tira essas vendas que Roma colocou nos teus olhos. E Yeshua não é um cara com um manto vermelho, um cabelo liso, comprido, os olhos azuis e um manto vermelho. Ele não é romano. Ele é judeu, ele é do Oriente Médio. Ele tem a pele morena. Ele tem nariguinho de batata, assim. Por que você acha que é esse nariguinho de batata, assim? Ele tem cabelo cacheado, assim, ó. Quer ver? Vem cá, vocês dois. Não. Ele não tem. Assim, ó. Aqui, ó. A descendência da terra dele. Aqui, ó. Bota só esse cabelinho. Aqui, ó. A descendência da terra dele. É que o meu já tá acabando, né? Já não tem mais quase nada. Ele é um cara do Oriente Médio. Ele é um cara do deserto. Ele é moreno. Ele tem um cabelo cacheado, ondulado. Nariz de batata. Beição. Ele não tem aquele olhinho azul, aquela pele branquinha, aquele cabelo lisinho até o ombro, com uma túnica vermelha, a cor do Império Romano. Se dispa de tudo isso. Ore e peça para ele trazer a verdade para você, trazer a verdade do reino dele para você, trazer o verdadeiro evangelho dele para você. E estude a palavra com os olhos verdadeiros, que ele vai se revelar para você. Ele sempre se revela. Nós não temos nada de diferente de ninguém. E ele se revela a nós. Ele vai se revelar a você. Se você precisar de ajuda nessa caminhada, eis-nos aqui. Maria, a filha de Deus. João, o filho de Deus. Procure lá no Insta. Manda um DM, fala com a gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para ajudar. Mas, é o que eu falei, escute e faça. Aí agora com as ovelhinhas de papai, que já estão conosco. É como eu falei, simplesmente falar, eu acredito em Deus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor. Você vai chegar lá, ele vai olhar para tua cara e vai falar, aparta-te de mim que eu não te conheço, você que fez o mal. Ele deixou muito claro, nós estudamos hoje, ele deixou muito claro. Só vai entrar no reino dos céus aqueles que cumprirem os seus mandamentos. Só tem um caminho, que é Jesus. E só tem uma forma de trilhar esse caminho, seguindo os seus mandamentos. Tá certo? Então separe aí o seu suco, seu pão. Vamos para a ceia. Antes vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Coloca a terceira lá que eu passei. A segunda, né? Hã? Já passou duas? É, a segunda. A segunda. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Muito obrigado, Pai, por ter falado conosco, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Eu peço, Pai, que essa palavra caia, Pai, em solos férteis, Senhor. Não permita que o inimigo roube, Pai, essa palavra do coração dos teus filhos, Pai. Revela-se para eles verdadeiramente como o Senhor é, Pai, como o Senhor quer a sua igreja, Senhor. Tira, Pai, todas as escamas que Roma colocou nos olhos da tua igreja, nos olhos do teu povo, Senhor. Mostra para eles, Pai, o Senhor veio para fazer uma igreja e não uma religião, Senhor. O Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não disse, funda algo completamente diferente, Senhor. Mostra-se para o seu povo, Senhor, como verdadeiramente o Senhor é, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Revela-se em sonhos, revela-se em visões, Pai. Revela-se em intuições, Senhor, da forma que for, Senhor. Revela-se ao teu povo, Yeshua. Yeshua HaMashiach, e não Jesus romano. O Yeshua, o Messias prometido, Senhor. Revela-se, Senhor, para o seu povo. Muito antigo, hein? Você estava no live? Não importa quanto custou,
irmã. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Oi? Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se você encontrou o seu bem mais precioso, mostre, prove a ele o seu amor por ele, da forma que ele diz. Você reclama que o seu marido, que a sua mulher não demonstra o seu amor por você? Você reclama que o seu marido, que a sua mulher não fala que te ama? Que o seu marido, que a sua mulher é frio com você? Você está sendo frio com o seu amado. Você está sendo frio com o seu Salvador. Ele deixou escrito a forma que você deve demonstrar o seu amor para ele, seguindo os seus mandamentos. Demonstre ao seu amado que você ama ele. Que está nos teus pés e dissestes a ela, essa é a minha parte, que nunca será tirada por Maria. O que Maria estava fazendo? Estava ouvindo ele, estava seguindo ele, estava obedecendo ele. Obedeça, obedeça ao seu amado. Essa é a boa parte. Essa é a boa parte. A boa parte é escrito em hebraico, não em latim. Estava seus pés e dissestes a ela, nunca será tirada como Maria. Estava seus pés e dissestes a ela, nunca será tirada como Maria. Estava seus pés e dissestes. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso.
Se você também achou seu bem mais precioso, esse cara aqui, achou o seu tesouro, que é esse cara aqui, que foi preso no madeiro por você, demonstre o seu amor por ele. Ame ele como ele te ama. Siga aquilo que ele disse que ele mandou você fazer. E encerrando, não poderia encerrar diferente depois de uma palavra dessa. Deixa eu até trazer perto minha colinha aqui, que me perdoe meu hebraico, mas estou estudando. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, verashei olam natan betoshenu. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá da verdade e implantaste em nós a vida eterna. Ele fez essas leis não para te punir, para te podar, para te escravizar, para te proteger. Por que ele proíbe a carne de porco? Por que ele proíbe a carne de porco? Pesquise aí sobre a cisticercose cerebral. É uma doença que vem da carne do porco. Pode ver. Todos os alimentos que Hashem proíbe na dieta kasher são alimentos que trazem algum tipo de malefício à sua saúde. É para isso que a lei, por isso que Yeshua fala, meu jugo é suave, meu fardo é leve. A lei dele é para te proteger. Pega aí. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado por mais esse Shabbat, Senhor. Muito obrigado, Yeshua, por ter dado a sua vida por nós. Muito obrigado por ter enxertado a todos, Pai, na sua oliveira verdadeira. Como o Senhor fez, Senhor, no nascer dele de Peça, e diz, fazei isso em memória de mim. Primeiro, o Senhor tomou a matzá que tentaram destruir, a matzá que tentaram corromper, inventando uma mentira horrível, pois sabiam que era um elemento e um alimento sagrado teu, aqui representada por esse pão, que representa a matzá, que representa o seu corpo dado em nosso favor. Consagramos em teu nome, e esse suco de uva que representa o vinho que você tomou sentado na cedra de Peça, que representa o seu sangue vertido em nosso favor para salvar a todos, judeus e gentios, e enxertar a todos na oliveira verdadeira que é Israel. Agradecemos por isso, Senhor, e fazemos essa ceia como um mandamento perpétuo deixado por Ti. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Podem comer, podem beber. Você tá achando peixe? Eu não pode largar. Vou jogar, sei lá, jogar água fervendo, deixar de molho.
Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor, por estar na nossa presença, Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, pela feliz notícia que eu tive ontem, Senhor. Abençoe-me, Pai, abençoa minha família, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos, Pai, de acordo com a sua vontade para o seu reino, Pai. E que possamos, a partir de agora, fazer cada vez mais, Pai, por Ti e pelo Seu reino, Pai. Pois é para isso que estamos aqui, Senhor. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Que estão participando, tanto agora ao vivo, Pai, quanto na live gravada depois, Senhor. Revela-se para o Teu povo, Pai. Revela-se para o Teu povo, Senhor. Em nome de Yeshua, Pai. Revela-se para o Teu povo, Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Vão em paz, que tenham uma ótima semana, que seja uma semana aonde o Pai fale muito ao coração de vocês e mostre-se para vocês da forma como Ele verdadeiramente é. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até quarta-feira com o culto de oração. E se você está vendo isso gravado, puder também se inscrever lá no canal da igreja, Família Filhos de Deus, tudo junto. Nós agradecemos, a nossa meta é levar essas lives para lá. Porém, o YouTube ainda não nos deixa fazer as lives lá, por o canal ser muito pequenininho. Ajude-nos. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat 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 Shalom. Shabbat Shalom. Só tem um dia do Senhor escrito nos 10 mandamentos. Shabbat Shalom. O outro é o dia do Deus Sol. Qual é o teu Deus? Qual dos dois é? É o Deus de Israel ou é o Deus Sol padrão? Am Israel, Am Israel, Am Israel, Rai. O Davino Rei, O Davino Rai. O Davino, O Davino, O Davino Rai. O Davino Rai, O Davino Rai. O Davino, O Davino, O Davino Rai. Evelu Shalom. É isso. Muito obrigado por tudo. Ovelhinhas. Não tem nenhuma aqui, mas não tem uma. Nos vemos lá no grupo daqui 5 minutinhos.